Cara, rapidamente aqui, vamos ver um pouquinho, só a introdução desse assunto. A internet está um pouquinho lenta, né? Se, por exemplo, cair e eu não voltar mais hoje, é porque realmente caiu e porque a internet aqui está realmente muito ruim e a energia está baixando de vez em quando, né? A chuva aqui ontem foi muito forte. Mas, vamos lá, enquanto tem internet, vamos fazendo aqui. Autoritarismo no Brasil, né? Assim como em vários países europeus, no Brasil, a década de 30 também se caracterizou pela ascensão de um governo autoritário. Aí a gente vai estar falando de Getúlio, né? Professor, mas Getúlio Vargas foi tão popular, ele tinha um governo autoritário. Getúlio chega ao poder através de um golpe, o golpe de 1930. Né? Getúlio não é eleito em 1930, ele chega ao governo através de um golpe. Né? Esse golpe aí, que por ele é chamado de Revolução de 30, mas na verdade foi um golpe onde ele perdeu a eleição nas urnas. Tudo bem que as eleições teve muitas fraudes, mas ele toma o poder a partir de um movimento chamado Movimento Tenentista. E esse governo também vai ser um governo de certa forma nacionalista, muito popular, é verdade, mas um governo com características aí de certa forma fascista, porque era um governo feito por decretos, né? Não era um governo feito a partir de um sistema democrático, né? Mas vamos lá, a chegada de Getúlio Vargas ao poder deu início principalmente a partir de 1937, um período marcado por grande intervenção do Estado tanto na economia como na política, na cultura e nos outros setores. Aí a gente está falando, né, eu inclusive citei para vocês ontem, que aqui também tivemos um governo chamado Estado Novo. Né? Lembra lá que Portugal, o governo de Salazar, o salazarismo, se chamava Estado Novo. Aqui também tivemos o Estado Novo em 1937. Quando ele está falando da era Getúlio, Getúlio ficou 15 anos no poder. Desses 15 anos foram 3 governos diferentes. O primeiro governo é chamado de governo provisório. O segundo governo é chamado de governo constitucional, é baseado em uma constituição. E o terceiro governo é esse Estado Novo, que é o governo mais rigoroso. É a nossa primeira ditadura, a chamada ditadura civil, né? Talvez a ditadura mais conhecida aqui no Brasil é a chamada ditadura militar. É a mais conhecida, a mais falada, mas também tivemos uma ditadura civil, uma ditadura que não foi feita por um militar. Né? Na verdade, Getúlio chega ao poder pelas mãos dos militares, mas ele não é militar. Então a gente considera uma ditadura civil esse Estado Novo no Brasil em 1937, de 1937 a 1945. Esse período é o chamado Estado Novo, assim como o governo de Salazar lá em Portugal. Beleza? Cadê o que a gente pode ver aqui? Foi um governo que ele fala aqui, um governo, como é que eu posso dizer, um governo que intervém, né? Isso é uma característica fascista, a intervenção na economia, a intervenção na política, a intervenção na vida cultural, né? Existia um tipo de censura sim, porque ele vai criar um departamento de imprensa, a gente vai ver isso mais à frente, então também existia censura, então é característica, esse governo do Estado Novo de 37 a 45 é totalmente característico como o fascismo lá de Mussolini e de Hitler, logicamente sem a perseguição a etnias e a credos, mas com muita intervenção no Estado, intervenção na política, que é característica de governo fascista, né? De certa forma. Tem aqui, além disso, não havia liberdade de expressão, é uma questão deep, aí departamento de imprensa era um pouco disso. E os opositores do regime eram perseguidos. Nesse período chegou a ser fechado alguns partidos, principalmente os partidos de esquerda aqui no Brasil. Né? O PCB é um exemplo disso. O Partido Comunista Brasileiro ele foi fechado durante esse período aí, foi perseguido alguns opositores a Getúlio Vargas. Né? Aí tem aqui, a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Em 1930, com o intuito de acabar com o predomínio dos paulistas na presidência do Brasil, as elites gaúchas, mineiras e nordestinas organizaram-se em um movimento para tomar o poder. Outra coisa importante, antes de Getúlio você tinha aquela política do café com leite, a gente viu no iniciozinho lá das nossas aulas, né, na primeira unidade, a gente viu lá no iniciozinho a República do Café com Leite, onde existia um revezamento entre paulistas e mineiros ali, né, no governo, o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Só que em um determinado momento os paulistas tentaram continuar no poder e não como é que eu posso dizer, não cumpriram um acordo. Isso vai fazer com que as elites gaúchas, as elites mineiras
prejudicadas, se sentindo prejudicadas, e alguns nordestinos, principalmente Paraíba e Bahia, vão se unir para, de certa forma, fazer uma eleição. Eles perdem essa eleição com muitas fraudes, e aí acaba, nesse momento, se unindo ao movimento tenentista e tentando tomar o poder, tomando o poder em 1930, na chamada Revolução de 30, né? O nordestino aí você vai ter como vice-presidente, candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio, foi João Pessoa, que inclusive foi assassinado posteriormente, né? Inclusive a capital da Paraíba se chama João Pessoa, em homenagem a esse rapaz aí, que foi vice na chapa de Getúlio Vargas, certo? Cadê? Aqui, vamos só ler essa primeira parte aqui. O movimento teve início no Rio Grande do Sul e alcançou o Rio de Janeiro, onde o presidente Washington Luiz foi deposto. E a posse de Júlio Prestes, Washington Luiz era paulista, indicou Júlio Prestes, que também era paulista, mas era o momento de você indicar outro, que era um outro mineiro lá, Antônio Carlos, se eu não me engano o nome, né? Ele indica Júlio Prestes e aí é que acontece a questão. Washington Luiz é deposto. Júlio Prestes, que havia ganhado a eleição de Getúlio Vargas, não assume, porque ele não é permitido assumir por conta desse movimento. E aí você tem a chamada, pelos getulianos, chamam de Revolução de 30, e a grande maioria, principalmente os paulistas, vão chamar de Golpe de 30, né? Júlio Prestes, vencedor das eleições naquele ano, foi inviabilizado. Getúlio Vargas chegou ao Rio de Janeiro como comandante das tropas revolucionárias e assumiu o governo no mesmo dia. Ou seja, ele foi levado ao poder pelo chamado movimento tenentista, que é um movimento militar que surgiu ali, principalmente no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e vai, né, elevar Getúlio Vargas ao poder em 1930. Os primeiros anos do governo Vargas são chamados de governo provisório. Lembra que eu falei que dividiu em três: provisório, constitucional e Estado Novo, que é realmente o mais característico fascismo, né? 1930 a 1934, nesse período ele tomou medidas centralizadoras, dissolveu todos os órgãos de poder legislativo. Olha aí uma característica fascista, né? O Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa e câmaras municipais. Suspendeu a Constituição de 1891 e retirou do cargo os presidentes dos estados, exceto de Minas Gerais, nomeando militares como interventores, ou seja, totalmente uma característica conservadora e de interferência, né? Ele retira os governadores dos estados e coloca lá no lugar deles os chamados interventores. Eram em sua grande maioria tenentes, né, que ajudou ele a chegar ao poder. Era um tipo de pagamento aí, de certa forma. Fecha a Câmara Legislativa, característico do sistema autoritário. Você fecha a Câmara Legislativa, começa a governar por decretos, né, já que ele não segue a Constituição. Por isso que depois a gente vai ter uma revolução constitucionalista que pede uma Constituição. E esse é o nosso início aí de um governo autoritário. Beleza? Depois a gente volta com mais aí pra vocês.